E aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Bruno Leonardo e vou falar um pouquinho o que me ajudou a escolher a Boss GX100 em pleno 2023, tá? É, Eu usei várias pedaleiras, eu usei muitos modelos da Zoom, eu usei Boss, eu usei Line 6, né? E há uns 2, 3 anos eu cheguei na GT1. E a GT1, ela foi a pedaleira em termos de praticidade e de som, o que mais me deixou satisfeito de timbre, a praticidade dela. Então, uma pedaleira pequena, né? E eu utilizava ela com um FS7 da Boss para ter mais opções, né? E assim, chegou num momento que eu quis mudar. Ah, mas pô, se você estava tão satisfeito, né, com a pedaleira, por que que você quis mudar? Eu quis mudar não foi por conta exclusivamente do timbre, porque pô, eu saí de uma Line 6 Pod HD 500X e fui para uma GT1. Ah, nossa, sim, é verdade. A Line 6 eu sempre gostei muito dos amplis dela, high gain, né, de drive, mas eu tinha um sério problema com amplis de som limpo com a Line 6. E assim, eu sempre achei um pouco difícil de regular para chegar num timbre bacana com a Line 6, apesar de saber que ela é um tanque de guerra, é um equipamento que, mesmo a Pod HD 500, 500X, X3, grandes guitarristas, grandes pessoas usam ela e tudo mais. Só que eu queria um som que fosse mais maleável e eu queria também diminuir o meu board na época. Então a GT1 foi incrível. Consegui alcançar sons limpos, sons com distorção, high gain. Eu gostei muito dessa pedaleira. Só que chegou no momento que ela não estava sendo tão prática mais para mim, porque eu gosto de ter alguns foots, eu não gosto muito de fazer tantos pets. Então comecei a ver algumas situações é, que temos hoje, né, de pedaleiras mais modernas, para ter noção dessa questão de timbre versus controlabilidade versus praticidade e tudo mais. Foi aí que eu falei, bom, se eu gosto tanto do som da GT1 e eu quero um pouco mais de controle, eu vou procurar uma GT100 para não sair do som da Boss. Muitos falam que o som é anasalado, mas é questão de regulagem, porque a Boss tem esse DNA dela presente nas simulações de amplis, não é um clone, né? São amplis baseados. Então eu falei, bom, eu vou para GT100, que eu vou ter mais controlabilidade e não vou abrir mão do meu timbre. Legal. Comecei a pesquisar e aí eu vi que os valores da GT100 estavam absurdos, estavam impraticáveis na minha opinião, tanto de seminovos, né, nos mercados, nas plataformas de equipamentos usados, quanto novo na Holland, na Boss. E aí eu vi no site da Boss a GX100, né, que era uma pedaleira acima da GT100, mas a diferença de valor não estava tão, não tinha tanta diferença, e a GX100 já carregava impulsos response. Eu não utilizava IRs, né? É uma coisa nova para mim, apesar de já ter tido contato, genericamente falando, vi muita gente usando ao vivo e gostei, né? Mas eu pensava até que ponto isso vai ser diferente. Então aí foi aí que eu comecei a pensar, bom, eu tô vendo uma outra pedaleira em 2023 e, pô, como que eu vou ver uma GT100 que não carrega Impulse Response, né?
E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu cheguei nos vídeos do Alex Machado, que já é um velho conhecido no mundo das pedaleiras no YouTube. Muitas pedaleiras que eu tive, eu acompanhei os vídeos dele para tirar dúvidas, para conseguir resultados melhores. Então é um velho conhecido do YouTube. Eu vi os vídeos do Nando Moraes também, que é outro cara que, meu, ele faz os vídeos definitivos aí das pedaleiras, dos equipamentos. E, putz, comecei a ver esse material desses dois caras da GX100. Vi vídeos do Eric Paulucci também, que é um extraordinário guitarrista e um artista boss, né? E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que a pedaleira, pô, ela tinha muito esse lance de controlabilidade. Bom, é Boss, eu gosto do timbre da Boss. E ela carregava Impulse Response, né? Era, era uma nova geração, digamos, da GT100 que tinha a tecnologia da GT1000 e GT1000 Core. Então isso me chamou atenção, vi o valor, né? Achei um pouco fora da realidade, da minha realidade, claro. Mas quando eu comparei com a GT100, eu falei, bom, não dá para pegar uma GT100 em 2023. É uma pedaleira aí que já tem anos e anos e anos, apesar de ser um baita de um equipamento. E aí eu comecei a pesquisar, fiquei meio alucinado com a GX100. Eu vi outras opções, eu vi a Morge 300, Moore, né, como se fala. Eu vi as pedaleiras da Rotone, né, Ampero, vi Valeton, e tudo mais, mas assim, alguns pontos não me agradaram, apesar, por exemplo, da Moore ter conhecidos próximos que usam há anos e não tiveram problemas. Eu, eu pesquisei bastante, vi que muito problema assim de fute, de chassi, sabe, essas coisas. A Ampero não me deixou contente em saber que os efeitos polifônicos, né, não estavam legais, e eu gosto muito de usar efeitos polifônicos. E uma outra que eu vi também foi a Podgo, que me chamou bastante atenção, o lance das cenas, a qualidade, né, aquela coisa de ter um processador parecido com as Helix, mais Line 6, e é engraçado isso, porque no vídeo do Alex Machado ele falou exatamente o problema que eu tive, e muitas coisas eu vi que ia batendo a minha ideia com a ideia dele, e foi um forte indicador de ter eu tomado essa decisão de ir para a Boss GX100. Line 6, minha HD 500X, sei lá, com pouco tempo de uso, um pouco mais de um ano, ela começou a apresentar problemas em fute, ela começou a ter problema de tela com oscilação de energia, e, e aí eu falei, meu, com a GT1 eu tô tranquilo, nunca tive nenhum problema relacionado a nada, e olha que a GT1, boa parte dela é feita de plástico, né? Os futes de plástico, pedal de expressão de plástico, né? E aí eu cheguei na Boss GX100, essa maravilhosa pedaleira que, putz, eu fiquei alucinado, como eu disse, pesquisei. Fui até a Made in Brasil Moema, em São Paulo, que é onde tem uma mega store da Made in Brasil e tem um stand da Holland. Fui testar só para tirar assim, pouquíssimas dúvidas que eu não encontrei na internet. E aí eu cheguei nessa pedaleira, né? Carrega Impulse Response, ela tem essa remodelagem, né, de amplificadores, que é o ERD, né, saindo do Cosme, que era utilizado nas outras linhas das GTs, MEs e tudo mais. E, meu, eu gostei. Claro, nenhum equipamento vai ser perfeito. Sempre vai ter uma coisa que você acha que não tá bacana. No caso aqui, sinceramente, a única coisa que eu achei mesmo para mim foi a questão de não ter saídas XLR balanceadas, né? De ter somente aí a saída que a gente conhece como P10, né? Então isso me deixou um pouco assim, né?
O touchscreen me deixou também um pouco assim, eu falei, pô, mas e se quebra o touchscreen, né? Como que funciona? Será que dá defeito? Será que dá bug? E pesquisei muito, o pessoal mesmo depois de estar usando aí há um pouco mais de um ano, que é uma pedaleira que tem um ano só de lançamento, não teve problemas nesse sentido, então eu falei, bom, eu vou testar. Outro ponto que não dá para deixar de citar, que todo mundo comenta, é que ela tem poucos slots para carregar em Impulse Response de terceiros. 16, se não me falha a memória. E assim, eu acho que sim, é um ponto que a Boss pecou um pouco, mas como eu vou me aventurar nesse lance de Impulse Response agora, e eu gosto de timbres muito clássicos, né? Eu gosto sempre de usar um Fender para som limpo, um Marshall, um Mesa Boogie. Eu acabo não usando mais do que 4 amplis nos meus presets. Então, para mim, eu acho que tá legal. Mas isso dificulta um pouco na hora de você testar o Impulse Response se você não tem um favorito. Você, putz, tem que carregar um a um, isso é um obstáculo que colocam, né? De carregar um por um, de ter só 16 para você testar e experimentar, mas se você tem uma ideia de um som pronto e já tem um impulse response que você gosta, ou alguns impulsos responses que você gosta, você já coloca aqui e sai tocando. E assim, o que mais me chamou a atenção é que ela é totalmente configurável. Todos os foots são configuráveis. Você pode colocar 20 assigns por patch. O modo manual dela é fantástico. E juntando com o Boss FS7, eu peguei a dica do Nando Moraes, que eu uso para bank up e bank down. E os de banco aqui, eu posso transformar em mais 2 CTLs. Então aí eu tenho 1, 2, 3, 4 e ainda o numérico, no patch você consegue atribuir. Então você tem 5, ou seja, quase um modo manual mesmo, como ele fala no vídeo. Então eu gostei do tamanho dela. Send Return também é um, é um detalhe que eu queria ter numa pedaleira também quando trocasse da GT1, porque a partir do momento a GT1 ela tem uma cadeia muito restrita, você não consegue colocar vários efeitos, você não consegue colocar 2, 3, 4 overdrives, o distortion, você tem 2 effects para usar e um deles você usa o compressor e você pode usar um chorus. Mas, pô, eu queria ter um compressor e queria usar um chorus, queria ter um vibrato, queria ter um phaser. E na GX100 isso é possível. Você coloca aí até 15, 16 módulos na cadeia de sinal. Consegue usar 2 amplis, né, fazer duas linhas. Então, eu não tive como fugir da GX100. E apesar de ter tocado pouco nela, eu vi que realmente é um tanque de guerra. Na GT1 voltando, eu estava até usando alguns pedais externos para combinar com elas, para liberar alguns efeitos, para utilizar de outra forma. Nela não vai ser possível, não vai ser preciso na verdade, né? Possível por conta do Send Return, maravilhoso, mas não vai ser preciso. Não vai ser preciso porque aqui posso fazer o que eu quiser, é ilimitado. Então, assim, valeu muito a pena o upgrade. Não estou dizendo que a GX100 vai ser o melhor para você, para fulano, para ciclano. Para mim ela foi o que eu estava precisando para minha necessidade, o que eu queria, né? Muita gente fala, mas nesse valor dá para pegar PodGo e ainda gasta menos, mas eu não queria arriscar de novo Line 6. Pode, pode ser que eu tive um azar e tal, mas eu não queria arriscar no Line 6, não queria arriscar Moore, não queria arriscar Rotone, Valeton, eu não queria arriscar. Então assim, tá bem legal. Eu já fiz um unboxing bem genérico da pedaleira quando chegou. Agora eu vou lançar esse vídeo e vou lançar vários vídeos sobre macetes, dicas de como aproveitar ao máximo dos recursos da GX100, montar alguns timbres também, né? E é isso. Vai ter bastante material aí. Espero que tenha ajudado vocês.
que estão decidindo a pegar uma Boss GX100 ou não, tá? Não é um vídeo da Boss, não estou sendo patrocinado por isso. Então, para mim está servindo legal. Espero que o meu testemunho aqui ele sirva para vocês aí decidirem se vale a pena ou não, se é o que você busca ou não, se vai te servir ou não. Tá certo? Porque só quem sabe mesmo da nossa necessidade, do nosso som, é a gente mesmo. Não adianta você ouvir o pessoal comentando sobre isso, sobre aquilo. Mas o som da Boss é duro. Pô, mas eu já gostava da Boss, eu já conhecia a Boss. A GT1 não foi minha primeira pedaleira Boss. E tenho uma facilidade para acertar o som com ela. E é isso. E é isso. Bom, se inscrevam aí no canal e aguardem os outros vídeos referente à Boss GX100. É isso aí, pessoal. Até mais.